Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia como fonte autoritativa de nossa teologia, hoje nós temos o subtema a tradição. Nós dissemos ontem que existem pelo menos 5 fontes interpretativas da teologia e uma delas é a tradição. E nós vamos ver hoje o significado da tradição, como a tradição pode nos influenciar em relação à nossa compreensão da teologia baseada na palavra de Deus. Entendemos que todas as igrejas usam a Bíblia como base para justificar os seus dogmas, suas crenças. O que na verdade existe são interpretações diferentes. Por isso que nós temos tantas igrejas. Inclusive, eu estou falando de igrejas sérias, sem contar aquelas igrejas que são uma verdadeira piada. São igrejas que são estabelecidas para roubar o seu dinheiro. Igrejas que vendem orações. Esses dias apareceu uma vendendo uma vassoura ungida, ou seja, uma vassoura de piaçava que custa em torno aí de R$10. Porque estava ungida, ela foi para o valor de R$1.500. E tem muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas doentes, em busca de milagres. E tem muitas igrejas vendendo milagres. Mas, meu amigo, você tem que procurar estudar a palavra de Deus e descobrir quais são as verdades de Deus para você. Você não pode ser iludido por pastores mercenários, que na verdade são lobos devoradores de ovelhas e pessoas sinceras que querem encontrar a Jesus. Por isso que hoje nós vamos ver uma das fontes de interpretação da teologia é a tradição. Então nós vamos ver detalhes agora desta fonte que é a tradição. Jesus, em sua época, quando andou aqui na terra como Messias, enfrentou essa questão da tradição ali com os judeus, com os fariseus. E eu vou trazer um vídeo aqui com um áudio para que vocês compreendam. É uma dramatização de um filme, como Jesus enfrentou a questão da tradição junto aos judeus. Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Percebam que Jesus ele não era contra a tradição. Inclusive, ele não disse para os judeus para abandonarem aquela tradição. Mas o que ele questionou foi que eles deixavam que a tradição tomasse o lugar da palavra de Deus, da lei de Deus. A tradição ela nunca pode ser colocada acima da lei de Deus, acima do que é um assim diz o Senhor. E Jesus enfrentou essas tradições que eram cuidadosamente transmitidas na comunidade judaica de mestre para discípulo. Nos dias de Jesus, ela havia assumido um lugar ao lado das Escrituras. A tradição para os judeus e fariseus, saduceus, ela tinha tanto valor quanto as Escrituras sagradas. Contudo, a tradição tem uma tendência de se desenvolver durante longos períodos de tempo, acumulando assim mais e mais detalhes e aspectos que originalmente
não faziam parte da palavra de Deus, nem de seu plano. A tradição, ela não é ruim. O problema é que ela pode acarretar muitos perigos por passar de geração para geração, e as pessoas vão dando mais ênfase à tradição do que o que diz a palavra de Deus. Um exemplo claro aqui. Muitas pessoas acham, pela tradição, que nossas orações só são ouvidas se forem feitas às 18 horas, às 6 horas da tarde. O indivíduo às vezes passa o dia todo quebrando os mandamentos de Deus, destruindo seu próprio corpo, e quando dá 6 horas, ele vai ali, faz o sinal da cruz e faz uma oração e acha que já está tudo resolvido. Então, para ele, a tradição de fazer essa cerimônia é muito maior do que buscar a Bíblia, buscar o que Deus tem para ele, o que Deus está dizendo, as oportunidades que Deus está dando para transformar suas atitudes, seu comportamento. Então, a tradição, ela não pode sucumbir, ela não pode fazer a lei de Deus valer menos, ou até mesmo ser retirada e em lugar dela ser colocada ali uma tradição. Existem pessoas também, cristãos, pessoas cristãs, que só acreditam que a oração vai ser ouvida se for de joelhos. A oração de joelhos é boa, uma maravilha, mas Deus ouve a sua oração se você estiver em pé, se você estiver deitado, se você estiver sentado. Deus ouve sua oração. A Bíblia não diz que haveria uma única forma de você orar. Mas se você puder ajoelhar, o estar de joelho significa uma atitude de humilhação diante de Deus, que é o grandioso, o Criador. Mas suas orações, você está dentro de um transporte, você pode orar, pode falar com Deus. Essas tradições, às vezes, elas vão tirando nossas oportunidades de falar com o nosso Deus. Pessoas também que acreditam que Deus só ouve orações se forem feitas de madrugada. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que os grandes homens que venceram no passado levantavam de madrugadas para orar. Jesus Cristo também orou de madrugada, mas isso não quer dizer que as suas orações em outros horários não sejam ouvidas por Deus. Como devemos reagir diante das tradições? Nós temos o exemplo de Jesus. Em Marcos 7, 1 a 13, Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias. E como foi que ele fez isso? Ele exaltou a lei de Deus como fonte de autoridade acima das tradições. É exatamente isso que nós devemos fazer. Não devemos criticar nenhuma tradição de nenhum religioso, mas aconselhá-lo toda vez que ele estiver colocando a tradição acima da Bíblia, da palavra de Deus. Lendo Marcos 7, 1 a 13, 1 Coríntios 11, 2, 2 Tessalonicenses 3, 6, vem-nos uma pergunta: como distinguimos entre a palavra de Deus e a tradição humana? É importante fazer essa distinção? Sim. Confrontando a tradição com a palavra de Deus. Esse é o remédio que Jesus ensinou. A palavra viva de Deus faz surgir em nós uma atitude reverente e fiel para com ela. Essa fidelidade gera certa tradição. Contudo, nossa fidelidade precisa sempre ser dedicada ao Deus vivo. Deus está acima da Bíblia. Deus está acima de tudo. A Bíblia foi dada por Deus. Então, a sua palavra deve ser soberana sobre qualquer tradição humana. É o que nós aprendemos hoje. E eu desejo que você tenha a sua crença em Deus pela fé, mas que você não se deixe levar por tradições humanas, mas que você procure na Bíblia aquilo que Deus está falando ao seu coração. Oremos então. Maravilhoso Pai, ensina-nos, ó Deus, a considerarmos que algumas tradições elas são importantes,
mas não nos deixe colocá-las acima da tua palavra, que nós possamos estar sob uma assim diz o Senhor, em nome de Jesus.